Olá, tudo bem? Bem, eu venho aqui concluir o primeiro capítulo de As Seis Lições de Ludwig von Mises. Capítulo esse que trata sobre capitalismo. Depois tratarei nos próximos vídeos dos próximos 5. Bem, o que nós aprendemos até agora no primeiro e no segundo capítulo, no primeiro e segundo vídeo, foi que com o advento do capitalismo ocorreu algo chamado mobilidade social. Pessoas que eram pobres puderam ter uma qualidade de vida melhor e pessoas que eram ricas começaram a se preocupar, né, com seus investimentos e com aquilo que poderia produzir tanto em bens quanto serviços, pois eles poderiam errar e assim perder, né, levando em consideração que havia risco, perder a sua fortuna, coisa que não havia antigamente, né? No feudalismo, nasceu pobre, morre pobre, nasceu rico, morre rico. Agora, o que nós podemos notar, já para o final do primeiro capítulo, é que o capitalismo trouxe algumas tensões, principalmente relacionado aos aristocratas, na aristocracia rural, pois havia muitas pessoas que estavam saindo do meio rural para o urbano e chegando lá aumentava a sua qualidade de vida, havia salários melhores, né? E nós não podemos esquecer que o termo capitalismo não fora inventado por capitalistas, mas sim pelo Marx, né? E o Marx deu este nome de maneira pejorativa. Então, e o que o capitalismo trouxe? O capitalismo trouxe uma maior rentabilidade familiar e, em pouco tempo, muitas pessoas começaram a possuir bens que apenas os reis possuíam, né? Apenas a aristocracia, os nobres conseguiam. Por exemplo, Mises comenta que nos Estados Unidos, uma pessoa abastada, né, dona dos meios de produção, ela poderia ter um Cadillac, ok? Enquanto um funcionário dela poderia ter um Chevrolet de segunda mão, mas que prestava ao seu dono os mesmos serviços, que era levado do ponto A para o ponto B. Então você note que isto, 200 anos antes desse livro ser escrito, era impossível de acontecer. Então, as facilidades em relação aos benefícios que o capitalismo trouxe são infindas. E lembrando que com esta ideia de que muitos têm hoje, que olha, o capitalista sempre fica mais rico e os trabalhadores sempre ficam mais pobres, esse princípio equivocado é o que levou a Marx a acreditar que no momento em que um grande número de trabalhadores visse os seus patrões, os donos do meio de produção, ganhar muito dinheiro e eles sempre mantendo ali a sua linha da pobreza, ou próximo da miséria, haveria uma mobilização, né, e uma comoção nesse setor dos trabalhadores contra esses patrões e ali, nesse contexto, haveria a revolução comunista, a revolução do proletariado. E aí sim, a instauração do comunismo. Marx errou, obviamente. Por quê? Porque agora o patrão, ele se torna, na verdade, um amigo, um próximo do trabalhador, ou um igual, levando em consideração que agora todos têm, mesmo que dentro de uma escala de preços diferentes, mas todos têm acesso às mesmas coisas, né? Para quem duvida disso, é só imaginar uma empresa onde o proprietário desta empresa, o dono dessa empresa, paga os seus salários, onde a maioria das pessoas vão a shoppings, vão a lojas, a restaurantes, né? Nos mesmos lugares em que os seus chefes comparecem, né? Talvez não vá comer uma comida de R$500, vai comer uma de 50,
mas o local é o mesmo, né? O acesso é o mesmo e a possibilidade de crescimento, ela existe, coisa que não existia antes. Bem, mas é isto. O primeiro capítulo de As Seis Lições de Ludwig von Mises encerra por aqui. Na segunda-feira começaremos o capítulo 2, o socialismo. Então, um grande abraço e tudo de bom.